Eu quero mostrar aqui um texto, que é o texto que mais é usado para falar sobre dízimo e oferta. Porém, ele é um texto que as pessoas até colocam um terror sobre isso. Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11. Coloca aí Malaquias 3, 10 e 11. Eu quero mostrar para você quem é o devorador de Malaquias 3, 10 e 11. Eu acredito que na hora que você entender quem é o devorador de Malaquias, nunca mais você vai orar repreendendo ele. Você não vai ter coragem mais. Depois que eu descobri quem era o devorador de Malaquias, nunca mais eu orei. Quem já orou repreendendo o devorador aí? Seja corajoso, igual eu aí, levanta a mão, em nome de Jesus. A gente já fez essas bobagens. Deixa eu te mostrar quem é o devorador, irmão. E vou te mostrar o porquê disso. Malaquias 3, 10 diz assim, vocês conhecem de cor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para guardá-las. Versículo 11: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Na ignorância, quantas vezes a gente ora, já orou, repreendendo o devorador. Mas eu quero trazer clareza sobre esse assunto para você. Primeiro, para que você entenda que a gente não tem esse poder. Vocês conseguem me ouvir bem? Estão ouvindo legal? Então, nós não temos esse poder de orar repreendendo o devorador. Por quê? Primeiro, o devorador ele é repreendido através de princípio, não através de oração. Quem já acreditou que o devorador era o diabo? Levanta a mão, deixa eu ver. Abre a sua Bíblia comigo aí em Joel capítulo 2, versículo 25. Joel 2, 25. São 4 que são usados como figura: devorador, cortador, migrador e destruidor. Eram os gafanhotos que comiam a colheita do povo de Deus. Antes do povo colher, vinham esses gafanhotos e comiam. Então Deus usa uma linguagem figurativa para poder demonstrar isso. Deus estava querendo mostrar para eles: olha, antes de vocês colherem, vem o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, e eles comem a colheita antes de vocês. E Deus estava dizendo aqui que por causa de vós ele repreenderia. Diga comigo assim: quem repreende o devorador é Deus, não é eu e você. Agora, como Deus faz isso? Primeiro vamos ver quem é o devorador. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. De quem que é o exército? Você acha que Deus tem alguma... Você acha que Deus trabalha em parceria com o diabo? Sim ou não? O texto está dizendo que esse exército é de Deus. Aí parece que buga a mente, né? Mas se o cortador, migrador, destruidor, devorador é de Deus, e o exército é de Deus e é Deus que manda, então não é o diabo. Deixa eu dizer algo para você: do dia em que você aceitou Jesus em diante, nunca mais o diabo tem poder sobre a sua vida, irmão. Você não entendeu isso não. Se você tivesse entendido, você tinha jogado uma cadeira para cima. Vou falar de novo. Do dia em que você entregou sua vida para Jesus, o diabo não tem mais poder sobre você. Ele não tem mais poder sobre você. Ele não tem. Mas a Bíblia está dizendo que o exército chamado cortador, migrador, destruidor e devorador é o exército de Deus. E Jesus disse que um reino dividido não pode subsistir, ou seja, Deus não faz. Na hora de corrigir você, vem cá, Henrique, de novo. Deixa eu usar você como exemplo. Você está um bom anfitrião. Imagina aqui que o Henrique é meu filho, parece comigo, sim ou não? Olha como é que começa o texto.
restituir-vos-ei. O que Deus está dizendo? Eu vou restituir. Então presta atenção, ó. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Mas a ideia que falaram para nós é que devorador, cortador, migrador, destruidor era o diabo. Mas se foi o diabo que roubou, por que é Deus que vai restituir? Não faz sentido. E vou mostrar para você o que faz sentido. Henrique é meu filho. E aí ele é um menino que está obediente. Eu vou e dou um videogame para ele. Joga aí no videogame. E aí, depois que eu dou o videogame para ele, ele começa a desobedecer. Henrique, vai jogar o lixo. Henrique, vai varrer o chão. Henrique, vai estudar. Henrique, vai fazer o dever de casa. Vai. E ele começa a desobedecer. Quem que deu o videogame para ele? Eu. Amém? Se foi eu que dei, eu posso tirar. Então, como foi eu que dei, eu pego e falo, você está desobedecendo. Então, por um tempo você vai ficar sem. Para que haja disciplina. E depois de um tempo, o que eu faço quando eu vejo que ele está obediente de novo? Que ele está pisando legalzinho? Como foi eu que tirei, eu posso restituir. Restituição fala de devolver aquilo que já era seu. Mas só pode restituir quem tirou. Não tem como o diabo tirar, irmão, e Deus vir restituir. Então quem que tirou? Deus. Então como fui eu que retirei, eu posso devolver de novo. Se eu retirei, eu posso, desde que eu esteja vendo que tem disciplina. Sabe o que o texto está dizendo? Obrigado. Uma salva de palmas de novo para o Henrique. Henrique é um bom ator. A Globo está perdendo. Então presta atenção. Devorador, cortador, migrador e destruidor não é o diabo, irmão. Para de orar repreendendo. Por quê? Você está repreendendo o próprio Deus. E me fala uma coisa: qual é o dia que você tem chance de se levantar contra o próprio Deus? Pastor, mas por que Deus faz isso? Deus não é bonzinho? Deus não quer me abençoar, Deus quer. Abre comigo aí Hebreus 12, 6. Quem é filho de Deus aí diz amém? Amém. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente acha que Deus corrige a gente igual a gente corrige nossos filhos. A gente tolera muitas coisas dos filhos, sim ou não? A gente faz vista grossa, a gente finge que não está vendo, as malcriações dele, sim ou não? Eu sou pai também, irmão, pode ficar, a gente tá em família, fica à vontade, sim ou não? A gente finge que não está vendo, está desobedecendo, mas a gente fala, não, é uma fase, depois ele melhora. A gente faz isso. Deus não. Olha o que o texto diz. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina quem ama. Quem se sente amado por Deus diz amém. Amém. Pois Deus disciplina quem ama e corrige todo aquele a quem aceita como filho. Se suportais a correção de Deus, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos somos feitos participantes, então não sois filhos, mas bastardos. Sabe o que acontece quando Deus precisa mandar cortador, devorador, destruidor e migrador? Porque nós estamos sendo disciplinados por Deus. Por quê? Porque estamos usando aquilo que Deus deu de forma errada. Você tinha que ter falado um glória a Deus aí, pelo menos para disfarçar essa cara de assustado que você ficou. Pelo menos para disfarçar. Se não é comigo, pastor, amém, é isso mesmo, glória a Deus. Pastor, por que Deus faz isso? Porque Deus tem um compromisso em preparar você para o reino. Quem ouviu falar sobre o reino aí? Você acha que Deus prefere, irmão? Dar uma apertada no parafuso para que você dê uma disciplinada e uma alinhada agora, ou que você perca o reino? Deus prefere apertar você agora. E como pai, Ele vai fazer isso. A gente, às vezes, vê nossos filhos desobedecendo e a gente deixa quieto. Quer ver uma coisa? Qualquer pessoa, aqui o pessoal faz gato na luz, é gato que chama? Gato, né? Vai um ímpio, põe um gato na luz. O desgramado fica lá 3, 4, 5, 10 anos com o gato na luz, ninguém descobre. Vai você pôr um gato na luz. Eu duvido demorar 40 dias para rede de energia pegar o seu irmão.
Por quê? Deus tem um compromisso, desde o dia que você o aceitou como pai, e Ele te recebeu como filho, em disciplinar você para o reino, não para essa vida. Se ele precisar apertar você nessa vida, para que você reine, acredite, Ele vai fazer, como um pai amoroso e bondoso que Ele é. Porque Ele sabe que muito mais vale 1000 anos reinando com Cristo, do que 30 anos aqui na terra, teoricamente vivendo do fruto da desobediência. Então, uma vez que nós entregamos a vida para Deus, irmãos, a Bíblia diz que nós estamos na palma da mão de Deus. Você como pai, quem é pai? Levanta a mão. Você como pai, você teria coragem, na hora que seu filho desobedecer, você chamar seu pior inimigo para corrigir seu filho? Porque você sabe que ele não faria com amor. Você prefere você mesmo corrigir. Acredite, Deus faz a mesma coisa. Ele não chama o diabo para corrigir você. Cortador, devorador, migrador, destruidor são espíritos disciplinadores da parte de Deus, para corrigir filhos desobedientes. Então, como foi Deus que deu, Deus vai lá e retira por um tempo. Depois que Ele vê que a gente começa a se alinhar, Deus restitui aquilo que Ele mesmo havia dado. Então, quer um conselho, irmão? Seja obediente. Quer um conselho? Você entregou sua vida para Jesus, sirva a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Entregue os seus caminhos ao Senhor definitivamente, principalmente na área da finança, ouvindo tudo que você ouviu ontem sobre a queda de Lúcifer, sobre como Lúcifer caiu. Não existe nada que tem um poder em potencial em desviar o homem como dinheiro, nada. Tanto que Jesus reconhece isso, dizendo que só existem 2 senhores. Jesus chama o dinheiro de Senhor, não é nós, Jesus chamou, porque Ele reconhece o poder que Ele tem em potencial, em fazer pessoas desviarem do propósito, em fazer pessoas tomarem caminhos completamente diferentes daquilo que estavam traçados para eles. Por quê? Porque tem feito do dinheiro um Deus nas suas vidas. E deixa eu te dizer, dinheiro é um excelente servo, mas ele é um péssimo patrão. Se ele mandar em você, você está enrolado. Você vai perder teu propósito. Você vai se desviar da vontade de Deus para a sua vida. E o que vai te fazer reinar com Cristo é justamente você viver o propósito dele na terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Princípio da oferta, amém? Então a partir de hoje nunca mais ora repreendendo o devorador, não, irmão? Porque orar repreendendo o próprio Deus eu acho que não vai dar legal, tá bom? Enquanto você não sabia, estava tudo certo. Aquelas orações de ignorância que Deus, não vou nem vir, vou fingir que eu nem estou ouvindo, anjo. Mas uma vez você sabendo, irmão, só tem uma coisa que repreende o devorador. Repete comigo: obediência aos princípios da palavra de Deus. Nada tem mais poder para repreender os espíritos disciplinadores do que andar debaixo de princípio. Amém? Então vamos lá. O princípio das ofertas. Nós falamos sobre dízimo. Agora eu quero falar sobre o princípio da oferta. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois eu dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio, diga comigo, ofertar, bem forte, ofertar é um privilégio. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui fala sobre a igreja da Macedônia, e nesse tempo, quando você vai ler o contexto histórico, eles estão passando pela maior crise financeira, não a igreja, a cidade, a nação, passando por uma crise sem precedentes. E na hora de levantar as ofertas,
cada igreja mandava a sua. Alguém fica sabendo que os macedônios estavam passando por tribulação financeira, e alguém diz assim: vamos deixar eles de fora dessa vez, porque eles estão com muita pobreza. E eles então decidem deixá-los de fora. Quando eles ficam sabendo que alguém deixou eles de fora, a Bíblia diz que eles insistiram para participar do privilégio da assistência aos santos. E a Bíblia diz, então, começa a relatar que no meio da mais severa tribulação, a rica alegria e a extrema generosidade transbordaram em glórias a Deus. Escreve assim, ó: em toda crise financeira existe uma chave de prosperidade. Em toda crise financeira existe uma chave de prosperidade. Eles entenderam isso, e eles entenderam que aquela crise financeira era na verdade uma chave para mudar aquela condição da vida deles. Sabe qual é o nosso problema? Que muitas vezes nós falamos para Deus: Deus, me dá para que eu possa dar. A gente é pastor, irmão, a gente ouve demais isso. É assim, ó, a pessoa chega e fala: pastor, ora para mim. O que foi, irmão? Eu estou com uma causa na justiça, já faz 20 anos, pastor. E ó, se essa causa sair, eu vou dar o dízimo para Deus. A vontade é perguntar assim: por que você não dá daquilo que já está no banco? Por que você quer que Deus faça a causa sair para você dar daquilo que está perdido? A gente quer oferecer para Deus aquilo que nós não temos o domínio, porque a gente quer tentar enganar Deus falando o seguinte: se o Senhor me der aquilo que eu estou para ganhar, eu vou te dar o dízimo. Olha aqui para mim, Deus não precisa do dízimo da causa que Ele não te fez ganhar ainda. E Deus nem quer isso. Deus quer reconhecimento daquilo que já está na sua mão. Geralmente a pessoa que faz isso: pastor, ora para Deus liberar, pede para Deus orar para vender o meu terreno, pede para aquele negócio. Não estou dizendo que é errado fazer isso, amém? Mas geralmente quando a gente ouve pessoas falar isso, as pessoas não têm nenhum princípio praticado mensalmente, elas não fazem. Aí elas querem, a Bíblia chama isso de oferecer boi manco ao Senhor. Eu quero dar algo que eu não tenho nas minhas posses. Ou seja, eu estou tentando fazer um conchavo com Deus, enganar Deus, para Deus me dar o que eu não tenho, para ir daí então eu tirar aquilo que já é de Deus. Deus não vai cair nessa conversa nunca, irmão. Ou nós aprendemos a começar a honrar a Deus a partir daquilo que nós temos, ou essa conversa fiada de que ora para Deus me dar, que daí eu vou dar. Isso não vai funcionar, porque sempre é o que nós pensamos, ou o que a maioria das pessoas pensam. Se nós não formos capazes de honrar a Deus com aquilo que já temos, nós nunca receberemos aquilo que queremos, nunca, porque tudo é uma questão de honra. Olha para quem está do teu lado e fala assim: uma questão de honra. Não é sobre dinheiro, irmão. Acredita em mim, Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu, nem de ninguém. É uma questão de honra. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Vamos ler a partir do 10, para nós dar uma acelerada aqui. 2 Coríntios 9, a partir do 10. Quero mostrar 4 níveis financeiros que a oferta generosa nos coloca. 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Lembra que Faraó deu para o povo semente para semear e pão para comer? E com isso ele estava dizendo: eu sou o Senhor de vocês. Paulo está fazendo a mesma menção aqui. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplique a vossa sementeira e aumente o fruto da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda generosidade, a qual faz com que por nós se deem graças a Deus. Anota aí 4 níveis que a oferta generosa vai nos levar. Porque presta atenção, irmão, quando nós dizimamos, estou pensando aqui se eu posso falar isso aqui. Quando nós dizimamos, nós estamos simplesmente devolvendo a Deus aquilo que pertence a Ele. Simplesmente estou reconhecendo que Deus é o Senhor e o provedor da minha vida. Mas aqueles 10% já pertence a Deus. Você dando ele ou não, já pertence a Deus. Deus só deixa com você
o ato de reconhecer ou não, mas já pertence a Deus. Quem está entendendo diz amém. Mas quando é que eu dou algo para Deus? Não é quando eu dou 10%, irmão, porque 10% já pertence a Deus. E sabe qual é o problema muitas vezes conosco? Nós até somos fiéis no nosso dízimo, mas nós somos extremamente fracos e limitados na hora da oferta. E nós esquecemos que a oferta é eu dando do meu para honrar o Deus que me deu os 90. Não tenha avareza no meu coração, porque eu não retenho nem aquilo que é de Deus, e aquilo que é meu eu disponho para honrar e servir ao Deus que eu sirvo. Isso é um princípio. E muitas vezes nós batemos no dízimo e entendemos o dízimo, mas somos limitados na oferta. Eu acredito que a partir de hoje uma chave vai virar na sua vida. Eu quero te mostrar na palavra 4 níveis que a oferta generosa vai te levar. Primeiro nível, escreve aí, nível da provisão. Está lá em 2 Coríntios 9:10, olha que ele diz assim, ó: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento. Semente para semear e pão para comer, isso é o que? Fala de provisão. Põe aí, primeiro nível, provisão. É bom ter a provisão de Deus, sim ou não? Até chegar ao nível da multiplicação. Quando chega o nível da multiplicação é melhor do que o da provisão, porque o nível da provisão você tem semente para quem semeia e pão para alimento. Esse é o nível mais básico que Deus libera. Deus libera esse nível para todos. Sabe por quê? Não existe ninguém que possa dizer: eu não tenho nada para semear. Todos, diga comigo, todos têm algo para semear. Você pode não ter em espécie, você pode não ter em dinheiro, você pode não ter na conta, mas você não pode dizer: eu não tenho absolutamente nada para semear, porque eu já fui em lugares que eu não tinha dinheiro. Eu semeei violão, semeei relógio, semeei corrente, semeei o que tinha. Por quê? Porque eu entendia o princípio da oferta. Eu não posso dizer que eu não tenho nada. Por quê? Porque eu tenho. Eu posso não ter o papel, posso não ter lá na conta, mas alguma coisa que eu tenho é valiosa, e eu posso me mover na unção profética que foi liberada, desde que eu entenda que naquele momento eu preciso me mover de uma forma sobrenatural. Quem está entendendo? Então o primeiro nível é o nível da provisão. O nível da provisão, irmão, é semente para semear e pão para... Sabe qual é o problema? Às vezes a gente acha que a semente é para comer. Olha para quem está do lado assim, disfarçado, e fala assim: para de comer a semente, vaso. Semente é para semear, pão é para comer. Isso é falta de percepção espiritual. Olha aqui para mim, nem tudo que chega na sua mão é pão. Uma parte do que chega na sua mão é semente. E se você não tiver a consciência disso, você vai comer a semente. E sabe o que acontece quando você come a semente? Eu não tenho tempo para falar isso, mas eu preciso que você entenda. Você sabia que a semente, a gente mora numa região de soja, ela planta muito. Você sabia que a semente é diferente do fruto da colheita? Porque a semente ela é mudada geneticamente. Se você comer, por exemplo, tem a soja que é para plantar e a soja que é de colheita. A soja que é para plantar, o grão que é o mesmo, só que ele é modificado. Se você usa o grão que foi modificado para plantar, para comer, você vai ter problemas seríssimos, podendo chegar até a morte, porque semente não é para comer, semente foi feita para plantar. Muitos são reprovados no primeiro nível, porque eles usam a semente como comida, e semente só tem um lugar para ela. Semente só tem o poder quando ela está na terra. Escreve isso aí. Semente só dá fruto quando está na terra. Se ela vai para a barriga, ela não dá semente, não dá fruto. O lugar de semente é na terra. Por isso que ele dá semente para semear e o pão para comer, para você saber fazer a separação. Ou seja, parte do que eu ganho precisa virar semente. Esse é o primeiro nível. Segundo nível, multiplicação. Escreve aí. Versículo 10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, isso é provisão. E multiplique a vossa sementeira. Segundo nível é multiplicação. Segundo nível é legal, irmão, melhor que o primeiro, porque o negócio já começou a multiplicar.
Aqui já começa a sobrar o danoninho das crianças, não tem? O danoninho dos meninos. Já começa as coisas a melhorar. Você já começa a levar a esposa no churrasquinho. Não dá para levar ainda num lugar muito top, mas você já leva para comer um churrasquinho, final de semana, já começa a coisa a fluir. Os meninos já tomam leite. O nível da multiplicação não é mais o nível da provisão. Não é mais só semente para plantar e pão para comer. Você já praticou o primeiro nível. E quando você lança uma semente na terra, qual é o resultado? Multiplicação. A multiplicação é para quem pratica o primeiro nível, irmão. Escreve isso aí, só chega no segundo nível quem pratica o primeiro. Semente para semear e pão para comer. Segundo nível, o nível da multiplicação. A coisa começa a ficar um pouquinho legal. Você já subiu um degrau. As coisas estão multiplicando. Não é aquela abundância toda, mas você vê que as coisas já estão começando a fluir. Quem está entendendo diz amém. Terceiro nível, coloca aí. Aumento do fruto da minha justiça. Não é da justiça de Deus. O texto deixa claro isso. Aumento do fruto da minha justiça. Vou ler para você. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. E esse nível aqui, irmão, ele é pesado. Porque aqui, ó, é o terceiro. É o que vai determinar se você vai para o quarto nível ou não. E sabe qual é esse nível? Aumento do fruto da sua justiça. Deus não vai pôr... Lembra que eu falei no começo, dinheiro é ferramenta. Deus não vai pôr dinheiro na mão de uma pessoa que não tem o caráter tratado. O aumento do fruto da sua justiça. Todo mundo tem um passado antes de vir para Jesus, sim ou não? Uns era trambiqueiro, outros era bandido, outros era sem vergonha mesmo, outros não valia nada, outros enganavam os outros, outros compravam e não pagavam, sim ou não? Me ajuda, vocês não fazem isso aqui não? Fazia isso não? Lá o pessoal faz demais da conta essas coisas. Fazia, né, em nome de Jesus. Todo mundo tem um passado. E as pessoas daí veem a gente como cristão. Eles falam assim, olha lá, fulano está indo para a igreja. Sabe o que as pessoas precisam ver em nós? O aumento do fruto da nossa justiça. Paulo vai dizer assim, ó, aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que defraudava não defraude mais. Sabe o que é o aumento do fruto da nossa justiça? Eu começar a ter a consciência. Eu sirvo a um Deus vivo e verdadeiro. Eu preciso ter um bom testemunho onde eu passo. As pessoas precisam olhar para mim. E eu não posso ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa lá fora. Eu não posso ser uma coisa dentro da igreja e uma outra pessoa nos meus negócios. Eu não posso defraudar ninguém. Isso é aumentar o fruto da sua justiça. Muitas pessoas erram nesse nível. Sabe por quê? Porque quando eles começam a chegar no nível da multiplicação, eles querem fazer um monte de coisa na vida deles. Mas eles esquecem que lá atrás eles defraudaram pessoas, enganaram pessoas. E ficou isso por ficar, não falaram nada. Aí a pessoa vê hoje, talvez você próspero, abençoado, fala lá, ó, diz que é crente, mas não paga o que deve. É triste, irmão, mas acontece. Deus não pode pôr dinheiro na mão de pessoas que não tiveram o coração tratado. Isso aqui fala, irmão, de um tratamento que nós precisamos ter em Deus. Aumento do fruto da minha justiça. Eu saber que Deus vai pôr riqueza na minha mão com um propósito. Qual é esse propósito? Eu servir o reino, eu abençoar minha família e eu ser um cumpridor dos meus negócios e daquilo que eu falo. Porque Deus não vai pôr dinheiro na sua mão para você dar mau testemunho pela cidade. Isso é aumentar o fruto da sua justiça. Quem está entendendo diz amém. Nesse nível aqui, aquelas deformidades de caráter têm que ir embora. Não tem aquelas deformidades de caráter? Sim ou não? Aquelas mentiras nos negócios? Aquelas coisas que acontecem? Por isso que muitos crentes param nesse nível aqui. Eles vivem até o nível da multiplicação, mas desconhecem o aumento do fruto da justiça. Porque eles não estão dispostos a deixar a palavra de Deus transformar a alma deles. Esse é o terceiro nível. E o quarto nível, escreve aí: enriquecidos em todas as coisas para a generosidade. Versículo 11: para que em tudo enriqueçais para toda generosidade. Diga comigo: eu sou enriquecido para a generosidade.
e não para ostentação. Não combina, irmão, a vida de um cristão com uma vida de ostentação. Não estou dizendo que você não pode usar, você deve usar. Você deve abençoar sua família, você deve abençoar sua casa, seus filhos. Mas se tem algo, irmão, que não glorifica a Deus, é a ostentação. Não somos enriquecidos para a ostentação, somos enriquecidos para a generosidade. Porque através da generosidade, isso faz com que as pessoas deem glórias a Deus. Isso faz com que as pessoas olhem o nível de generosidade que a gente anda e fala, verdadeiramente tem um servo de Deus, verdadeiramente tem uma serva de Deus. E eu fico olhando, irmãos, por causa disso Deus não pode colocar riqueza na mão de pessoas, porque elas não se deixam tratar. Caráter deformado. Usam o dinheiro como uma arma para ofender, ferir e menosprezar pessoas. Você pode até conseguir dinheiro sem Deus, porque tem como fazer isso. Só você se matar de trabalhar, abrir mão da sua família, abrir mão da sua saúde, abrir mão de tudo que você tem de bom e você vai ter dinheiro. Qualquer pessoa, qualquer maluco consegue isso sem Deus. Mas conseguir prosperidade é somente Deus que dá aos seus filhos. Dinheiro, o príncipe deste mundo dá a um custo muito caro. É o pior agiota que existe na face da terra, porque quando você vai trocar um cheque no agiota, eles pegam 10% do dinheiro. Quando você enriquece através do princípio das trevas, o que ele pede não é 10% do dinheiro, eles pedem é 100% da sua vida, da sua alegria, de tudo que você tem, daquilo que realmente importa. É o pior agiota que existe na face da terra. Você até tem dinheiro, mas não tem prosperidade. O objetivo de Deus para seus filhos é que eles vivam em abundância e em prosperidade, que é completamente diferente do que ter dinheiro. Ter dinheiro um monte de gente tem, irmão. Um dia eu estava orando e pedindo dinheiro para Deus, no tempo da ignorância, e Deus falou assim para mim, meu filho, ter dinheiro é ter riqueza sobrando. Ter prosperidade é não ter nada faltando. Porque não adianta você ter dinheiro e você não ter saúde. Não adianta você ter 10 milhões na conta, irmão, e o médico chegar para você e falar assim, tem 30 dias de vida, aproveita. Não tem o que você fazer. Seu dinheiro não serve para nada. Mas como é bom você viver a prosperidade de Deus. Você pode até não ter dinheiro sobrando em abundância, mas você também não tem falta de absolutamente nada na sua vida. Você deita a cabeça no seu travesseiro e você dorme em paz. Em paz. Quem está entendendo diz amém. Anota aí Lucas 6,38. Deixa eu dar mais uma referência aqui para esse texto desses 4 níveis. Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á. Conta comigo. Boa medida, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. 4 níveis. Dai e dar-se-vos-á. Dai e você vai ver destravar na sua vida. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Já não cabe mais no meu celeiro, já não cabe mais na minha família. Começou a expandir para as pessoas que estão perto de mim, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida, irmão. Amém? Tanta coisa aqui, gente, misericórdia. Vamos lá. Como eu disse, em toda crise financeira tem uma chave de prosperidade. A viúva de Serepta, eu gosto dessa história porque ela é incrível. O pastor Evandro compartilhou aqui um pouquinho no começo. O texto diz que o rei Acabe estava passando fome, porque lembra que Elias profetizou que segundo a palavra dele não ia chover sobre a terra, até ele falar que ia, e por 3 anos e 6 meses não chove mais, e se não chove não tem colheita, não tem prosperidade. E sabe o que acontece? Deus fala para o profeta, vai lá para o riacho que eu vou mandar corvos vir sustentar você. Você pega os corvos, mata, assa, come, tem água fresca. O profeta sendo alimentado por Deus com churrasco, enquanto o rei tomando sopa de graveto. Sabe o que é sopa de graveto? Quem sabe? Você pega pedaço de pau, quebra, ferve na água e toma água. Sopa de graveto. Não tinha o que comer.
Mas enquanto o rei da cidade não tinha o que comer, o profeta está sendo sustentado por Deus à base de churrasco na beira do riacho. Porque presta atenção, irmão, Deus sustenta quem Ele levanta. Deus sustenta quem Ele levanta. Deus não precisa de você para sustentar quem Ele levantou. Ele faz isso sozinho. Mas em alguns momentos Ele deixa aparecer uma necessidade para você. Ele deixa parecer uma necessidade na vida do profeta, mas não é porque Deus não tem condição de sustentar o profeta, é porque Deus quer mudar a sua história. E só tem um jeito de Deus mudar a história das pessoas. O que o texto diz? Dai e dar-se-vos-á. No mundo, para você obter riqueza, você tem que juntar. No reino espiritual é o contrário, irmão. Você tem que abrir mão do ouro. Você tem que dizer: eu prefiro a cobertura do que o ouro. Dai e dar-se-vos-á, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão. E aí a Bíblia diz que o riacho seca, encerra aquele ciclo, e Deus fala para Elias: vai até Serepta, que eu ordenei uma viúva que te sustente. Está parecendo que o Elias vai chegar e vai encontrar uma viúva rica, sim ou não? Parece, Deus falou que vai ter uma viúva para sustentar. Só que você esqueceu que o rei está tomando sopa de graveto. Imagina o povo. Se o rei está tomando sopa de graveto, irmão, imagina o povo. Elias chega na entrada da cidade, está a viúva, ele fala: me dá água, ela vai buscar. Ele fala: por favor, volte, traga também um pedaço de bolo para mim comer. E ela diz: tão certo como vive o seu Deus, o Senhor seu Deus. Você entendeu o que significa Senhor, né? Você pode ler o texto depois, está lá em 1 Reis 17. Ela diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus, ou seja, tão certo como vive o Deus que te provê, eu não tenho nada a não ser um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo, eu vou comer, eu e meu filho, e nós vamos morrer. Uma sentença de morte está sobre ela. Elias olha para ela e diz assim: não temas, vai e faz o bolo, mas traz primeiro para mim, e depois você come. Como que ele vai comer depois? Como que ela ia comer depois? Se ela falou que só tinha um pouquinho, irmão, ia fazer para ela e o filho comer e morrer. O que ele estava dizendo? Serve para mim, depois para você Deus vai prover. Deus deixa aparecer uma aparente necessidade na vida do profeta. Não é porque Deus não podia sustentar o profeta, irmão. Lembra que o profeta estava comendo churrasco na beira do riacho? Deus precisava mudar a história daquela viúva. Se fosse nos dias de hoje, a gente pensa que a forma de Deus abençoar ela seria mandando o profeta levar uma cesta básica. Vocês conhecem o que é cesta básica aqui? Cesta básica? Lá a gente chama de sacolão, às vezes, cesta básica. Se fosse hoje, para Deus abençoar a viúva, tinha que levar uma cesta básica. Ô viúva, Deus mandou te abençoar até a cesta básica. Mas Deus não faz isso, porque no reino é diferente. No reino é dai e dar-se-vos-á. Você só pode desfrutar de provisão se você estiver disposto a não reter o ouro diante de Deus. E o profeta naquele tempo era a representação de Deus na terra, irmão. Deus olha e fala assim: ela só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu só tenho uma oportunidade para mudar a vida dela. E não é mandando o profeta levar uma cesta básica, é mandando o profeta para comer o último pedaço de bolo que ela tem. A única chance que aquela mulher tinha era ela semear. A única coisa que ela tinha, se ela de fato queria mudar a história da vida dela. É que a nossa cabeça, irmão, foi treinada para não ver essas coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Deus não manda o profeta para levar a cesta básica. Deus manda o profeta para servir de terra, para aquela mulher poder semear a única coisa que ela tinha antes que ela comesse e morresse. E Elias olha para ela e diz: não temas, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: a farinha da vasilha não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até Deus fazer chover sobre a terra. A Bíblia diz que ela rapidamente saiu, fez o bolo e trouxe para o profeta. A Bíblia diz que de fato a farinha não acabou e o azeite não faltou. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que você acha que acontece com a vida de uma viúva que na terra, aonde o rei está comendo
tomando sopa de graveto, ela é a única pessoa que tem farinha e azeite em abundância. O rei está tomando sopa de graveto, mas agora, por conta da oferta da viúva, honrando a Deus, Deus faz com que a farinha não acabe mais e o azeite não acabe até o dia que Deus fizer chover. Ela tem agora o que todo mundo quer. No meio da extrema necessidade, Deus dá para aquela viúva um negócio extremamente rentável. Todo mundo queria, só ela tinha. O rei tomando sopa de graveto, e ela tinha agora a condição de ter aquilo que todo mundo quer. Porque no meio de toda a crise financeira existe uma chave de prosperidade. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos criados para enxergar o óbvio. E deixa eu te dizer, o óbvio não vai mudar a sua vida. O racional não vai mudar a sua vida. Porque se fosse de forma racional, aquela viúva ia olhar para o profeta e falar assim: um marmanjo igual você vai trabalhar, seu sem vergonha, querendo comer o leite dos meus meninos? Bandido, velho, vou chamar a televisão para te filmar. E era assim. Hoje seria isso, irmão. Sim ou não? Ia aparecendo cadeia neles. Aqui tem cadeia neles? Lá tem um programa policial, cadeia neles. Só bandido que aparece aqui dentro. Esses programas de porcaria que só meça, da Atena, aquelas coisas erradas. Filma aqui, olha que cachorro, olha que bandido. Certeza, irmão, que se fosse hoje, era isso que aconteceria. Mas aquela mulher estava diante da situação que podia mudar a vida dela. Olha aqui para mim, quantas vezes Deus nos coloca diante de situações que podem mudar a história de nossas vidas. E sabe o que nós fazemos? Pensamos de forma natural, irracional. E toda vez que nós agimos de forma racional, nós deixamos de experimentar um nível de interferência de Deus na nossa vida abundante. Porque se aquela viúva fosse olhar de forma racional, ela ia dizer o quê? Eu vou tirar do meu filho para dar para você, você está maluco? Mas uma coisa ela entende: se eu comer eu vou morrer. Se eu te der, se eu comer eu vou morrer depois da manhã. Se eu te der o bolo eu vou morrer amanhã. Morrer por morrer, vou te dar. E aquilo mudou a história da vida dela. Porque tudo que nós precisamos é de uma palavra de Deus no meio da nossa escassez. E acredite, Deus tem falado com você. É que nossa mente está treinada só para ver o óbvio. Deus tem uma porta aberta, irmão, para nós, todos os dias, no meio da nossa necessidade. Seja a boca de Deus aí, balança seu irmão do lado, fala assim: Deus tem uma porta aberta para você todos os dias, na sua necessidade. Todo milagre financeiro da Bíblia precede a uma ação de entrega violenta. Todo milagre. Não existe milagre financeiro na Bíblia sem uma ação da pessoa. Não existe. Por quê? É no mundo natural que eu viro uma chave, que é um princípio que vai mover o mundo espiritual, que vai fazer o mundo espiritual servir o mundo natural em meu favor. É do mundo natural que você vira essa chave. É do mundo natural que nós viramos essa chave. Preciso ler um último texto com vocês aqui para a gente poder encerrar. Precisa, irmão, já está tarde. Gênesis 15:1. Gênesis 15:1, a partir do primeiro. Deus fez muitas promessas a Abraão. Quem tem promessa de Deus aí diz amém. Deus fez muitas promessas a Abraão. Mas chegou uma hora que Abraão ficou meio chateado com Deus, porque ele já estava perto de morrer. E quem ia herdar todas as coisas que Abraão tinha era o seu servo. Vamos ler o texto. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro de tudo que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou o Senhor, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro.
Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência, Abraão. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança. Deus começa a relembrar Abraão da promessa. Versículo 8, presta atenção que tem uma chave aqui. Perguntou Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse das promessas que me fez? Respondeu o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de idade, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade à frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Abraão era um homem que carregava muitas promessas, mas chega um dia que ele pergunta para Deus: Deus, como que eu posso ter certeza que o Senhor vai cumprir aquilo que prometeu? Deus dá uma resposta para Abraão. Sabe qual foi a resposta de Deus para Abraão? Se você quer ter certeza que eu sou o Deus que te prometi, e que eu sou o Deus que posso te fazer herdar a promessa, traga para mim uma novilha, uma cabra e um carneiro. Sabe o que Deus estava pedindo? Isso aqui no Velho Testamento, irmão, se chamava oferta de sacrifícios a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Traga uma oferta. Se você quer ter certeza de que eu vou agir em seu favor, traga uma oferta. Quem está entendendo diz amém. Eu quero falar para você o que significa os 3 animais. Anota aí. A Bíblia fala que existem 3 céus. O terceiro céu, Paulo disse: olha, conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, foi até o terceiro céu e viu coisas que não é lícito aos homens dizer. Paulo estava falando sobre si mesmo. Paulo foi esse homem que foi até o terceiro céu. Esse terceiro céu é onde Deus habita. O terceiro céu é o céu de Deus. A Bíblia diz que os principados e potestades, eles habitam as regiões celestiais. Não é o céu, isso é o segundo céu, regiões celestiais, que estão principados e potestades. E existe o primeiro céu, que é o céu dos homens, que é onde os nossos olhos alcançam, onde a gente olha e enxerga estrelas, sol, a lua. Existem esses 3 céus. Escreve aí na sua Bíblia: cada animal representa um céu. Eu vou te falar qual animal representa cada céu aqui. O primeiro céu, que é o céu dos homens, ele é representado pelo carneiro. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus. Amém? O primeiro céu, que é o céu dos homens, é representado pelo carneiro. O segundo céu, que é o céu de principados e potestades, ele é representado pela cabra que Deus mandou Abraão pegar. Pega um carneiro, uma cabra e uma novilha. A cabra representa o segundo céu. E o terceiro céu, que é o céu dos homens, é representado pela novilha. E Deus fala: pega os 3 animais, cada um com 3 anos. Isso significa que esses animais representavam os 3 céus. Cada céu desse tem um governo. O céu dos homens, o homem governa. O céu de principados e potestades, Mamon governa. E o céu de Deus, o próprio Deus governa. Quem está entendendo diz amém. E Deus fala para ele: pega também uma rolinha e um pombinho. Esses você não vai partir no meio. Sabe por que a rolinha e o pombinho não foi partido? Porque a rolinha e o pombinho representam o Velho e o Novo Testamento. E eles não estão divididos um do outro como a gente pensa que está. É uma coisa só, é a palavra de Deus. O Velho Testamento fala daquilo que iria acontecer. O Velho Testamento, ele prefigura o novo, ele é a sombra daquilo que viria. Eles não estão divididos, pelo contrário, um confirma o outro. Por isso não foi dividido. Os animais foram divididos. Pastor, e por que os animais foram divididos? Porque os 3 céus reconhecem o princípio da oferta. Os 3 céus reconhecem o princípio
da oferta: o céu de Deus, o céu de principados e potestades e o céu dos homens. Sabe por que os animais foram divididos? Porque a oferta genuína, ela tem o poder de rasgar os 3 céus em teu favor. Uma oferta genuína ao Senhor tem o poder de rasgar os 3 céus em seu favor. Quem está entendendo, diga amém. O mundo das trevas tomou posse disso, irmãos. Você sabe quanto custa para fazer um trabalho espiritual? Caro, muito caro. Primeiro que você já não pode comprar qualquer coisa. Eles dão uma lista para você do que deve ser comprado. Tem que ser tudo do melhor. E fora tudo que você comprar, você precisa pagar um alto valor. E sabe por que eles pedem isso? Porque eles sabem que é um princípio. E se é um princípio, funciona tanto para o mundo das trevas quanto para o mundo da luz. E o mundo das trevas tem usado. Mas aí para nós crentes, a gente tem na cabeça que igreja não poderia falar de dinheiro. Porque se fala de dinheiro na igreja, é para poder dar dinheiro para pastor. Olha o quanto somos ignorantes. E é nisso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque eles pegam um princípio e estão utilizando da forma correta. Enquanto a nossa discussão, ou a discussão de muitas igrejas, é se deve falar de dinheiro na hora da igreja, do culto, sim ou não. A oferta é o único princípio que faz os 3 céus rasgarem em seu favor. Pastor, mas tem muita gente que usa isso errado. Muitas igrejas inclusive. Pode ficar tranquilo, irmão, nenhum deles vai escapar de Deus. A Bíblia diz que para nós que ensinamos, será cobrado um juízo com um rigor maior. Se eles estão deturpando o princípio, o problema é deles. Mas nós não podemos deixar de falar, porque tem gente usando o princípio da forma errada, porque o princípio não deixa de ser princípio. Eu quero encerrar aqui. E a Bíblia diz que Deus, eu não sei como você vê a morte de Jesus, mas deixa eu te dizer, a morte de Jesus foi uma oferta, sabia disso? A Bíblia chama de oferta pelo pecado. Você já parou para pensar por que na hora de salvar eu e você, Deus precisou fazer uma oferta? Não uma oferta, a maior de todas as ofertas. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e você fomos salvos através de uma oferta. Uma oferta tem o poder de mudar as nossas vidas, irmãos. Você não está entendendo isso. Uma oferta tem o poder de mudar as nossas vidas, porque uma oferta oferecida por Deus mudou a minha e a sua eternidade para sempre. Mudou a nossa eternidade para sempre. Aleluia! E acredite você, isso continua sendo uma verdade estabelecida como um princípio. Não pense que a igreja não deveria falar de dinheiro, porque tudo na nossa vida é sobre dinheiro. Tudo é sobre dinheiro, irmão. Então deveria ser ensinado sim, para que nós possamos fazer a coisa da forma correta, para que nós possamos usar dinheiro para honrar a Deus, e não usar dinheiro para honrar e glorificar Mamon. A maior de todas as ofertas. Sabe por que o mundo das trevas reconhece que você é salvo? Sabe por que o céu, o segundo céu de principados e potestades, o céu da cabra, reconhece que você é salvo? Porque ele foi rasgado através de uma oferta. Por isso, quando você diz: Senhor, eu te aceito de todo o meu coração, o mundo das trevas perde o poder sobre você, perde o poder sobre qualquer pessoa, porque ele precisa reconhecer, tem uma oferta estabelecida por essa pessoa. A oferta rasga os 3 céus. Por isso Jesus foi pendurado. Sabia que Jesus foi pendurado entre a terra e o céu? Ele não estava nem na terra na hora que morreu, e nem no céu. Ele estava no meio. A cruz deixava ele fora da terra. A cruz estava na terra, mas ele estava pendurado no meio, fazendo, sabe o que? A ligação entre o céu
e a terra, fazendo a ligação entre Deus e você. Sabe por que a Bíblia diz que Abraão corta os animais e coloca a dianteira, a parte da dianteira do animal, de frente com a parte traseira, embora estivessem separados? Porque a oferta tem o poder de alinhar. A dianteira fala do céu, coisas do alto, traseira fala da terra. A oferta tem o poder de trazer um alinhamento dos céus para a terra, na minha e na sua vida. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que não é apenas sobre dízimo, nós entendemos que o ato de nos movermos voluntariamente na oferta faz os céus se moverem em nosso favor. Diga comigo, em toda crise financeira existe uma chave de prosperidade. Eu queria poder contar um pouco de testemunho do que Deus tem feito, irmão. Mas tanta coisa que não dá. Mas a gente tem vivido coisas sobrenaturais da parte de Deus. Favor de Deus vindo de forma abundante, extraordinária. Vou contar um só testemunho aqui, só rapidão. No meio disso tudo, a gente estava com a igreja, veio pandemia, a coisa ficou feia, a gente teve que morar na casa da minha sogra de favor. Olha como é que Deus me tratou, irmão. Fui morar na casa da minha sogra de favor. É tratamento de Deus para a minha vida, e mais tratamento de Deus para a vida dela, para ter que me aguentar lá, só Jesus, só o sangue mesmo. Eu deve ter pecado muito feio com Deus. Deus falou, vou te mandar o menino lá para você ver o que é. E aí ano passado nós fomos sair da casa dela para a gente poder alugar um lugar para nós de novo. E Deus começou a nos abençoar assim de forma aonde eu via que não era um esforço da nossa parte, era o favor de Deus entrando em ação. E eu lembro que depois a gente já tinha mudado, Deus proveu tudo, proveu os móveis, as coisas todas. Uma irmã chegou em mim e falou assim, pastor, eu estou com dinheiro, eu quero ser sua sócia. Eu falei, minha sócia? Ela falou, Deus falou para mim que eu tenho que ser sua sócia. Eu falei, tá, e Deus falou no que nós vamos ser sócios? Ele falou, não falou não, só falou que eu tenho que ser sua sócia. Eu falei, irmã, mas para ser sócio é tipo assim, você entra com a metade do dinheiro, eu entro com a metade do dinheiro, a gente é sócio. Eu falei, senão não tem como ter sociedade. Ela falou, pois é. Eu falei, então, seja o que for que nós vai fazer, não tem dinheiro para entrar. Ela falou assim, pois é, então Deus falou para mim que esse dinheiro que é para mim, que eu tenho, ele vai ser o nosso capital de giro. E aí você faz o que você quiser fazer, pastor, e o que der de lucro, metade é meu e metade é seu. Eu falei, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você tem um dinheiro, aí é para mim usar esse dinheiro para fazer o que a gente quiser fazer, e o dinheiro que der de lucro, metade é meu, metade é seu. Ela falou, Eu falei, então tá bom, vou orar, depois eu te respondo. Orei, falei com a minha esposa, falou, não é de Deus, é uma oportunidade que Deus está dando. E aí nós decidimos fazer o negócio de comprar e vender carro. Tem um irmão na igreja, tem uma garagem, falei com ele se dava para ganhar dinheiro, ele falou, dá pastor, ganha aí uns 3, 4 mil por carro. Falei, rapaz, é um bom dinheiro, ganhar 3, 4 mil no carro, sim ou não? Um bom dinheiro. E aí eu falei, eu estou com um dinheirinho aí, se você aparecer algum carrinho, você me avisa que eu quero comprar, beleza. Foi lá, comprei 3 carros, irmão. E o irmão da garagem falou para mim que a média era de 3 a 4 mil por carro. Eu estava feliz já. Primeiro carro que nós compramos, vendemos com 15 dias, ganhamos 6 mil reais. O dono da garagem ficou meio assim, né? Tipo, a primeira é sorte de iniciante, né? Tá, amém. Segundo carro, 7 mil reais de lucro. Aí o dono da garagem já ficou meio assim, rapaz, esse negócio tá dando lucro demais para esses meninos. O que eles estão fazendo? Terceiro carro que nós vendemos, 9 mil reais de lucro. 9 mil reais de lucro num carro. Aí ele me chamou lá e falou, rapaz, o que está acontecendo com esses negócios? Porque o povo chega aqui na garagem para comprar os carros, ele só vai nos seus carros, cara. Tem uma coisa acontecendo com vocês, o que está pegando? Tento vender os carros que não consigo, ele só quer o carro de vocês. A gente ganha aqui 3 mil, 4 mil no máximo em cada carro. Teve carros seus aqui, vocês ganharam 9 mil. Aí eu falei para ele assim, isso é um princípio. Ele falou, que princípio? Eu falei, um princípio de reconhecimento de senhorio. E expliquei para ele sobre o princípio do dízimo. A gente tem sido abençoado de forma extrema por conta de princípio de reconhecimento. A gente tem algo lá na igreja chamado colunas do reino, porque a gente entende que os filhos maduros, eles devem ajudar a carregar o peso, o fardo. Porque quando a gente está em casa e os nossos filhos começam a crescer, o pai sustentou a casa desde sempre, irmão. O pai não precisa que o filho ajude, não é pela necessidade do pai, é pelo desenvolvimento do caráter do filho. O pai sustentou a vida toda, que diferença faz?
mas para o filho aprender algumas coisas. É estabelecido, a partir de agora você está trabalhando, você vai ajudar dentro de casa, vai pagar uma luz, vai pagar uma água, vai ajudar na compra. Isso não é para o pai, é para o filho. E Deus deu essa palavra para nós estabelecemos isso. Chamei a liderança, falei, gente, eu como pai estou carregando esse negócio sozinho. Enquanto eu estava sozinho, ok. Falei, mas agora a gente está cheio de filho maduro, e mesmo assim uns filhos maduros folgados, que está deixando a gente carregar tudo sozinho. Falei, está errado isso, nós estabelecemos, isso tem sido uma bênção, um ministério de socorros e governos para abençoar e para socorrer essa questão financeira da igreja. E eu falei com ele, olha, além do meu dízimo, da minha oferta, eu separei uma cota do Colunas, todo carro que eu vendo tira uma cota do Colunas. E a gente tem vivido de forma extremamente abençoadora, porque temos entendido e praticado princípios que têm mudado a história da nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você, de tudo que eu pude contar, enfim, peguei esse aqui para ficar mais objetivo. Aquilo que você tem vivido, irmão, ainda não é o que Deus tem para você. E eu sei que aquilo que eu tenho vivido ainda não é nem perto daquilo que Deus tem para nós, nem de longe. Pastor, por que Deus não deu ainda? Porque nós estamos em um processo de maturidade. E quando que eu mostro que eu sou maduro? Quando aquilo que eu administro, eu não administro apenas para mim, eu administro para o reino. Eu entendo que eu sou mordomo do reino, não é meu, não me pertence, está na minha posse, mas está na minha posse com um propósito: abençoar o reino de Deus. Quando nós entendemos isso, nós estamos dando sinal de maturidade. Quanto mais maduro você é, mais você pode usufruir da herança que Deus já liberou sobre a sua vida.